Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula de matemática. Sou o professor Antônio e hoje vou explicar para vocês potência de base 10 e notação científica. Vamos lá? Potência de base 10. Bom, observe os resultados aqui agora, viu pessoal? Nós temos aqui, olha, 10 elevado a 0 é 1. 10 elevado a 1 é o próprio 10. 10 elevado a 2 é o que? 10 vezes 10, que é 100. 10 elevado a 3 é a mesma coisa, você pega 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000, ou seja, o 10 3 vezes. Lembrando que o expoente determina a quantidade de fatores, tá certo? Fatores iguais. Bom, gente, quando é 10 elevado a menos 1, nós sabemos o quê? Que nós invertemos a base e elevamos todos esses dois números ao número 1. Nesse caso, 1 sobre 10. Quando fazemos a divisão de 1 por 10, nós encontramos 0,1, ou seja, nós andamos uma casa para a esquerda do número, não é isso? 10 corresponde a um deslocamento. Bom, 10 elevado a menos 2 agora, nós temos 1 sobre 2, é o inverso da base, 10, coloca-se o 2 aqui positivo, e aí faz a operação. 1 sobre 10 elevado a 2 é 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, ou seja, 1 vezes 1 dá 1, tá? E 10 vezes 10 dá 100. Tá? Repetindo, 1 sobre 10 elevado a 2, né? É a mesma coisa que você pegar 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, né? Ela é duas vezes, que está aqui o expoente indicando a quantidade. Bom, gente, quando a gente faz 1 dividido por 100, na verdade, vamos deslocar a vírgula para a esquerda duas casas decimais. Bom, tenho dois zeros, então quer dizer que eu vou deslocar duas casas para a esquerda. Então vejamos aqui, ó, se você fizer o deslocamento, você tem 1, 2, aí você coloca a vírgula e coloca o zero nos espaços vazios. E está aí o resultado. Bom, gente, eu quero que vocês observem uma coisa interessante aqui. Vocês observem que o número de zeros nos resultados é igual ao valor do expoente. Vamos ver? Olha, nós temos aqui, ó, 10, no caso aqui 10 elevado a 0, como não é 0, o resultado é sempre 1, né? Isso é uma das propriedades. Bom, 10 elevado a 1, nós temos o número 1, então nós temos 1 zero. 10 elevado a 2, olha, nós temos o que? 2 zeros. Então você repete o número 1, né, e coloca a quantidade de zeros de acordo com o número do expoente. Bom, é bom lembrar que só vale para a potência de base 10, tá certo? Só quando for 10. Bom, 10 elevado a 3, ó, nós temos aqui o número 3. Então no final você bota o número 1 e repete 1, 2, 3 zeros. Tá certo? Nesse caso aqui, você não vai acrescentar zeros à direita, mas sim à esquerda, né? Porque está negativo o expoente, mas a quantidade continua sendo quem? 1. Então, se o número é 1, então você vai ter um zero aqui, ó, tá vendo? Um zero. Olha aqui o menos 2, ó, então quer dizer que você vai ter dois zeros à esquerda, ó. 1, 2, tá certo? Então, repetindo, toda vez que você fizer um produto potência de 10, é só você repetir o número 1 e acrescentar o número de zeros de acordo com o expoente. Quando for positivo, você vai para a direita. Quando for negativo, você vai para a esquerda. Tranquilo, né? Vamos lá. Notação científica. Bom, o que vem a ser isso? Denomina-se notação científica qualquer número expresso da seguinte forma. Preste atenção aqui, isso é importante. A vezes 10 elevado a n, sendo 1 menor ou igual a A, que é menor ou igual a 10. E esse n pertence aos reais. Bom, eu quero dizer o seguinte, gente, que esse número A aqui vai ser um número menor do que 10, tá? E igual a 1, ou seja, de 1 até 9, tá? Ele só pode ser de 1 até 9, como está dizendo aqui, ó, entre 1 e 10, tá certo? Ele vai de 1 e vai até 9, tudo bem? E depois, quando você faz a transformação, você multiplica por uma potência de 10. Esse n vai depender do número de casas decimais que você deslocou. Vamos dar um exemplo já. Vamos em frente. Exemplos. 2 vezes 10 elevado a 3. Olha o 2 aqui, é um número menor do que 10. Tá vendo? 4,7 vezes 10 elevado a 5. Olha o número 4,7. É menor do que 10. Está compreendido aqui na definição. 7 vezes 10 elevado a menos 4. 7 é menor do que 10. Cuidado que pode aparecer valores de expoentes negativo ou positivo. Veremos na seguinte, tá certo? Então nós temos aqui 3 exemplos, né, de exemplos de notação científica. E para finalizar aqui, o último exemplo, nós temos aqui, ó, 3,02 vezes 10 elevado a menos 10.
tá? Apareceu aqui uma vírgula, né, um 0, um 2. Então pode aparecer dessa forma também, um número decimal. Mas esse número continua sendo um número menor do que 10, segundo a definição aqui. Tudo bem? Vamos em frente. Atividade sobre notação científica. Muito bem, primeiro exemplo aqui diz o seguinte: escreva na forma de notação científica o número 125.400.000. Bom, o que é que diz a regra? A regra diz o seguinte: esse número tem que estar entre 1 e 10 e escrito num produto numa potência de 10. Muito bem, então vamos lá, vamos fazer tudo isso aqui agora. Temos o número aqui, original, 125.400.000. Vamos o que? Primeiro transformar ele em número entre 1 e 10. Para fazer isso, eu vou pegar a vírgula que está aqui, no lado direito, e vou deslocar até o número 1. Até o número 1, tá certo? Então, como é que ficou? 1,25.400.000. Claro que esse número agora está entre 1 e 10. Ele é menor do que 10, tá? Muito bem. Só que agora eu tenho que transformar ele num produto numa potência de 10. Para fazer isso, eu faço o seguinte: elimina-se os zeros. Tá aqui, eliminei os 5 zeros. E vou contar quantas casas eu desloquei essa vírgula. Então vamos lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então eu andei 8 casas para a esquerda. Se eu andei 8 casas, então vou botar o número 10, que é a potência de 10, e o 8 aqui como expoente. Por quê? Porque quando você resolver isso aqui, você vai encontrar justamente esse valor aqui. Tá certo? Tranquilo? Então está feita a transformação. Ou seja, como a vírgula foi deslocada 8 casas para a esquerda, multiplicamos por 10 elevado a 8 para que a igualdade fique verdadeira. Tá? Isso aqui é apenas um reforço do que a gente fez aqui agora. Tá? O importante é isso: é você transformar o primeiro número que fique entre 1 e 10. Isso é importante. O restante você vai contar quantas casas você andou, ou para a esquerda ou para a direita, e colocar como expoente na potência de 10. Vamos dar outro exemplo aqui. Escrever na forma de notação científica o número 0,00007. Beleza? Bom, é um número menor do que 1. E o que diz a propriedade? Tem que ser um número entre 1 e menor do que 10. Então vou ter que fazer uma transformação, não é isso? Então vamos lá. Está aqui o número original. Nesse caso, a vírgula não vai mais para a esquerda, ela vai para a direita, né? Porque se você for para a esquerda, vai ficar menor do que 1, não serve. Então tem que ser o quê? Para a direita. Então 1, eu vou deslocar a vírgula 1, 2, né, 3, 4, 5 casas, tá? Então quando você deslocar 5 casas, a vírgula vai ficar aqui agora, tá? Não preciso colocar a vírgula porque na verdade ela fica invisível, né? Não precisa se tivesse algum outro número inteiro aqui, mas como não tem, não precisa colocar a vírgula. Muito bem, quando você faz isso aqui, todos os zeros desaparecem, fica só o 7. E o 7, né, está dentro da propriedade, está entre 1 e 10, é o que a gente quer. E agora, vamos botar a potência 10, está aqui o 10, e vamos ver esse 5 aqui, por que ele ficou negativo. Pessoal, nesse caso, vamos lá, contando aqui o número de casas: 1, 2, 3, 4, 5. Certo, andei 5 casas, então você coloca o número 5. Mas só que tem um detalhe: você andou para a direita. Quando você anda para a direita agora, o valor do expoente ele fica negativo. Por quê? Porque se você for resolver isso aqui, essa indicação negativa está dizendo que a vírgula vai para o lado esquerdo. E é verdade, se você andar 7 vezes 10 elevado a menos 5, você vai andar para a esquerda, você vai encontrar esse número aqui, ó, o original. Porque se você botar positivo, vai partir o quê? Vai para a direita, vai ser outro número e não esse daqui. Tá certo? Então a ideia é essa: cuidado quando for colocar o valor positivo ou negativo do expoente. Aqui, lembrando bem, quando você desloca a vírgula para a direita, ele fica negativo. Aqui não, a vírgula foi para a esquerda. Se vai para a esquerda, o valor fica positivo. É só lembrar disso, tá certo? Então, para reforçar, como a vírgula foi deslocada 5 casas para a direita, multiplicamos por 10 elevado a menos 5 para que a igualdade fique verdadeira. Foi o que a gente falou aqui nesse instante, né? Tá certo, gente? Espero que tenha gostado. Se gostou, dê um like e se inscreva no canal. Até a nossa próxima videoaula. Um abraço.